Meu nome é Yasmin e estamos aqui hoje no segundo episódio da Oficina Cast, que conta um pouco mais sobre a história do bairro Padre Vitor. E hoje eu estou aqui com o... Oi, eu sou o Lucas, eu sou também estudante do audiovisual e do Oficina Cast. E hoje o nosso convidado é o... Bruno Leandro. Bruno, vereador aqui da cidade, que cresceu aqui no bairro Padre Vitor. E se você puder contar um pouco mais sobre como foi a sua infância aqui no bairro pra gente? Obrigado, Yasmin. Gostaria de agradecer pelo convite e a disponibilidade de vocês, parabenizar pelo projeto. E, conforme você disse, meu nome é Bruno Leandro, estou como vereador aqui na cidade de Varginha, sou morador aqui do bairro Padre Vitor, nascido, criado e residente. E a minha infância aqui no bairro Padre Vitor foi uma infância magnífica. Foi aquela infância bem raiz mesmo, de jogar bola descalço na rua, sair reserva fora para apanhar frutas, brincar com meus amigos. E foi muito, muito bom. Estudei a vida toda também aqui no São Sebastião, então a minha cidade se resumia ao bairro Padre Vitor. Foi um sonho ou algo que surgiu com o tempo? A questão do vereador? Sim. Foi algo que a gente foi trabalhando com o tempo, E eu acho que a vocação me chamou antes mesmo de eu conseguir enxergar isso. Várias outras pessoas me diziam, eu não ousava cogitar a possibilidade. E quando eu entrei na faculdade, para ser mais preciso, no meu segundo ano de faculdade, eu tive uma disciplina que chama Ciências Políticas. E essa disciplina foi o que voltou meus olhos mesmo ali para a política. Então, desde 2018, a gente vem trabalhando essa questão da política. Eu tive que aprender toda a teoria da estrutura política. Depois eu fui trabalhar no ambiente político e esse somatório acabou culminando aí na nossa eleição e no nosso mandato. E você disse que no seu segundo ano de faculdade teve o interesse em política, mas conta pra gente com o que você se formou. Muito bem, eu me formei em economia aqui na Unifal mesmo, então, conforme eu disse, minha vida toda sempre foi o Padre Vitor. Estudei aqui no Mundo Encantado, na época da creche, fui para o São Sebastião, não satisfeito fui para a Unifal, então a gente foi subindo gradativamente. A creche aqui embaixo, o São Sebastião no meio e a universidade lá em cima. Tive a honra, eu costumo falar que foi um privilégio, passar em segundo lugar para o curso de medicina, curso de economia na Unifal. E isso para mim foi algo inimaginável. O pessoal do São Sebastião me deu uma estrutura fenomenal, ainda mesmo eu não sendo mais estudante do São Sebastião, eles compraram esse sonho junto comigo, me auxiliaram. Já fazia 2 anos que eu havia me formado e deu certo, sabe? Foi algo surreal. Eu costumo falar que foi um grande divisor de águas na minha vida, a Universidade Federal. Eu queria saber se você pretende se reeleger em 2028. Sim, a gente tem esse projeto de tentar uma reeleição, mais do que isso, eu tenho o sonho de construir uma vida política mesmo, uma carreira política, de poder passar por vários estágios, tem legislativo, executivo, e a gente quer caminhar esse caminho, que é um caminho difícil, mas também um caminho muito bonito, um caminho muito genuíno. Quando a gente se entrega e quer fazer de coração, eu acho que isso acaba tomando conta da nossa vida, Então hoje eu respiro política, eu vivo política, e para mim é um privilégio poder de alguma forma somar na vida de outras pessoas. Então sim, pretendo muito conseguir me reeleger em 2028. E você pretende se reeleger como vereador ou você pretende buscar um cargo mais alto na política de Minas Gerais? Eu ainda pretendo continuar como vereador. Conforme eu disse, eu tenho um sonho de trilhar a vida política, de passar pelos estágios de deputados estaduais, federais, até o Senado, que para mim é o meu sonho maior, mas eu ainda pretendo estar como vereador até mesmo para continuar dando sequência no nosso trabalho que tem sido feito aí de uma forma bem sólida e leva tempo para que um trabalho sólido seja construído. E eu também preciso adquirir muito conhecimento, Por mais que a gente tenha se empenhado, tenha estudado, tenha corrido atrás,
o pleito é um desafio diário, então eu tenho muito o que aprender ainda. Eu acredito que até chegar no meu sonho maior, eu tenho muito o que percorrer, eu tenho muita bagagem a adquirir. Eu queria saber quais são os seus projetos para a nossa cidade. Tem diversos. Eu também sou coletor de lixo aqui no nosso município, eu sou coletor de lixo desde 2017, então eu tenho um olhar voltado para os servidores públicos, porque eu vim de lá, né? Então, hoje em dia, muito se critica o servidor, e eu venho na contramão, lutando contra isso, que o problema não é o servidor é a solução. Muitas das vezes a máquina pública não funciona como deveria, por negligência dos gestores, de não querer dar um mínimo para os seus servidores. Então a gente vem levantando essa bandeira do servidor público. Temos batido também muito na questão aqui do nosso bairro, que infelizmente é um bairro afastado da região central e isso foge aos olhos do gestor. Então a gente vem trabalhando bastante para que o nosso parque ganhe vida. A gente já tem conseguido aí uma periodicidade na limpeza do nosso parque, coisas que a gente não tinha até ano passado, mas ainda é pouco. Eu acho que a gente precisa dar um destino para o nosso parque e tornar aquele parque nosso de verdade. Eu cresci ali e muito me entristece ver aquele parque sem vida, sem crianças, sem grito. Então a gente tem carregado muito isso também. Você falou sobre ser coletor de lixo. Será que você pode contar pra gente um pouco mais sobre como foi lidar com ser coletor de lixo? Porque a gente vem de um lugar que coletor de lixo é meio que uma profissão meio deixada de lado, não tão valorizada. Será que você poderia falar um pouco mais pra gente? Muito bem colocado. É uma honra poder falar da minha profissão. Em 2016, eu decidi entrar na coleta. Foi quando eu prestei o concurso para a prefeitura. E em 2017, eu estava como efetivo no cargo de garimpo, de coletor de lixo. E, como você muito bem pontuou, a represália começou dentro da minha própria casa. A minha família achava um absurdo eu ter que trabalhar com lixo, correr atrás de um caminhão, e eu ouvi coisas extremamente desnecessárias, não só fora da minha casa, mas também dentro da minha casa. Mas eu tinha um objetivo por trás daquele serviço, e eu entrei na coleta com esse intuito de conquistar o objetivo, que era poder fazer uma faculdade. Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, então a coleta me proporcionaria tempo para eu me dedicar aos estudos. E eu costumo dizer que eu fui muito surpreendido, porque eu fui com umas simples rosas e a coleta me agregou um buquê todo, sabe? Ali, diariamente, eu aprendi com pessoas que não têm instrução, mas que têm muita empatia, que têm um coração maior que o mundo, que faz o que pode e o que não pode para poder manter a nossa cidade limpa, para levar o pão de cada dia para dentro da sua casa. Então eu costumo falar que, apesar de ter estudado em uma universidade federal, que é o sonho de muitos, o maior professor que eu tive na vida foi a coleta de lixo. São esses quase 9 anos atrás de um caminhão. O aprendizado ali foi enriquecedor para a minha história. Eu não vejo o Bruno Leandro hoje sem a coleta de lixo. Os meninos precisam ser valorizados e quando a gente fala de valorização, não somente a questão salarial, a questão monetária, a questão do reconhecimento também, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura onde as pessoas acreditam que o lixo some magicamente da porta das suas casas. Então a gente tem a coleta de lixo como uma profissão invisível. Muito é feito e só é lembrado quando não é feito. Eu acho isso muito injusto e a gente vem tentando romper esses paradigmas, tentando dar o reconhecimento que os meninos merecem. Eu queria saber como que você vê o futuro na política de Varginha, ou como você preferia como que fosse. É um futuro desafiador, sabe? Eu preferiria que tivesse mais dos meus lá. E quando eu falo mais dos meus, eu falo de uma forma geral. Eu queria que tivesse mais negros na Câmara, eu queria que tivesse mais periféricos na Câmara, porque somente a gente vai lutar por nós. Infelizmente, isso me entristece muito. Às vezes, quando eu olho o parlamento, e isso
restringindo ali apenas ao o legislativo ainda, eu não me sinto representado. E eu entendo que o meu bairro não está representado e, assim como o meu bairro, vários outros bairros não estão representados. Então, um sonho utópico, talvez, meu seria ter mais dos nossos lá dentro, ter mais pessoas se identificando com a política, querendo entender todo o processo, para que, enfim, a gente lutasse pelo que a gente merece, sabe? E não ficasse apenas recebendo essas migalhas que nos é ofertada e achar que é um banquete. Não, eu queria mais dos nossos lá, lutando pelo que a gente merece de fato. Então é isso que eu sonho para um futuro, é a política que eu gostaria que a gente tivesse. Mas olhando da ótica, hoje em dia, eu pontuaria em uma única palavra, é desafiador. Sabendo que você veio de um bairro que não é bem visto aos olhos da sociedade e uma escola que não é muito valorizada nos meios sociais mesmo, tipo assim, não é uma escola muito bem vista, de onde surgiu essa vontade de estudar, prestar concurso e fazer uma faculdade? Então, eu acho que foi a teimosia, mas não a minha teimosia. Eu acho que eu sou muito privilegiado. Eu encontrei e cresci com pessoas que me amaram de forma genuína mesmo. Então, eu acredito que foi a teimosia dessas pessoas que me direcionavam para um caminho que saía da minha realidade. Conforme você bem disse, a gente é morador de um bairro periférico. Eu estudei em uma escola que não era a referência para educação, digamos assim, né? Embora ali tivesse profissionais incríveis, o restante da cidade não enxergava o São Sebastião assim. Então, teve todo um contexto de pessoas teimosas que iam lá e me resgatavam toda vez que eu teimava em desviar o meu caminho por qualquer motivo que fosse. Mas dessa teimosia, alguns elementos se destacam. Eu gosto muito de pontuar o Florescer, o projeto Florescer, que era um projeto social que tinha no nosso bairro, e eu não me canso de falar que o projeto Florescer salvou a minha geração toda aqui no bairro. Eles conseguiram romper a bolha, né? E eu disse que o Padre Vitor era toda a minha cidade. Até porque a gente não ousava ir para outros lugares. Ir no centro era um evento canônico. A gente ia, sei lá, 3, 4 vezes no ano. Passar o muro ali do Melão para chegar ao Sion, para a gente era um desafio. Era um mundo a ser descoberto. E o Florescer veio com essa proposta de tirar a gente da nossa bolha, de levar a gente para outros lugares. E eu costumo falar que o Florescer me deu o título de cidadão, né? Foi ali que eu passei a me enxergar como pessoa, entender que eu integrava a uma sociedade. E o Florescer era um projeto do Marista, então a gente tinha muito contato com os estudantes do Marista. Então, você pensa, eu estudava numa escola que não era uma referência, mas eu tinha contato com a melhor escola da cidade, então eu tinha contato com esses alunos. E a convivência ali foi aflorando em mim essa vontade de querer ser alguma coisa na vida. Eu não fazia ideia do que era uma universidade, eu não fazia ideia do que era fazer uma faculdade, e a minha família também, infelizmente, não tinha esse conhecimento. Então, o Florescer possibilitando essa ponte entre nós, aqui do bairro Padre Vitor, e os estudantes do Marista, me possibilitou sonhar, né? Então ele fez esse trabalho, né, de me integrar na sociedade, e depois veio a teimosia da minha avó, da minha família, que puxava a minha orelha e queria que eu estudasse a todo custo. Veio a teimosia também das professoras do São Sebastião, que antes mesmo de eu ousar enxergar qualquer tipo de qualidade, habilidade em mim, elas identificaram isso e martelavam na minha cabeça, tanto é que, igual eu disse anteriormente, mesmo depois de eu não ter mais vínculo com a escola, né, por já ter formado, elas fizeram questão de continuar me orientando. Eu lembro que na época eu estudava pro Enem, eu fazia redação e mandava a redação para as professoras de português corrigir, elas corrigiam, me davam dicas e falavam, olha, assim tá bom, assim não tá legal, faz nesse modelo.
Então foi a teimosia mesmo das pessoas que acabou me direcionando ali. Eu acredito que um bom caminho. Sabendo que você se candidata a vereador, eu queria saber se você sofreu ou já sofreu algum preconceito racial. Velado, mas sim, muito. Conforme eu disse, né? E eu hoje estou num ambiente onde eu não sou quisto. A verdade é essa. Eles não me querem ter lá. E a gente sabe quando o olhar é um olhar numa tentativa de intimidação ou numa surpresa. Então, no início, principalmente, eu via isso vindo de várias pessoas dentro da própria Casa Legislativa, sabe? E é aquilo, eu tive que me impor, né? Eu acredito que hoje em dia, na minha época isso era muito falho, mas hoje em dia o empoderamento negro tem sido muito bem trabalhado. Eu fico muito feliz quando uma criança fala que ama ser preta, que um menino fala que é negão. Cara, isso enche meu coração de orgulho, porque infelizmente na minha infância não era assim, a gente tinha vergonha, né? Se você pegar o pessoal da minha geração, os meninos da minha idade, embora eu seja novo, viu, gente? Pouquíssimos, eu uso a dizer que nenhum gostaria de ser preto e 90% já sonhou em ser branco, porque isso era muito pesado pra gente, era um fardo muito pesado. Hoje em dia ainda é. A gente tem muito o que trabalhar, a gente tem muito o que romper, mas muito me alegra em ver você de trança aqui, você de seu cabelo muito bonito. Na nossa época a gente tinha vergonha de deixar nosso cabelo crescer, era zero para todo mundo, né? Então era onde todo mundo confundia com todo mundo era primo de todo mundo era irmão de todo mundo. Então hoje eu fico feliz em ver que vocês têm a identidade de vocês e vocês estão bem com isso. Mas sim, infelizmente, o território político, o campo da política, é um monopólio. Um monopólio que tem ali as suas diretrizes de pessoas brancas em sua maioria, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas ricas, pessoas que já carregam a política como um sobrenome de família. E a gente vem na contramão disso tudo para, quem sabe, sei lá, possibilitar pontes para que vocês cheguem lá também. E você tem alguma coisa para dizer para os jovens negros de hoje em dia que sonham em chegar em um cargo alto da política? Sim, é possível. Infelizmente, eu não vou ser leviano e preciso falar a realidade. E a gente, por ser negro, pobre, morar em bairro periférico, a distância que a gente vai ter que percorrer é muito longa, né? A nossa largada não começa ali no começo da corrida, começa em acordar 1 hora antes para ter que pegar a condução, para ter direito a o que é seu por direito, a uma educação. Então, não é fácil, mas não desistam, busquem referências, busquem pessoas que ousem sonhar com vocês, porque isso faz toda a diferença na caminhada, sabe? E é possível, gente. Eu cheguei não por acaso, foi, como se diz, por muita teimosia, e eu tô lutando diuturnamente para transformar esse caminho que eu trilhei em uma ponte, para facilitar de alguma forma a chegada de vocês até lá, né? Não é porque eu sofri que eu quero que vocês sofram, jamais. Se eu puder possibilitar a chegada de vocês o mais rápido possível, com, digamos assim, sem ter que sofrer dor pelo percurso, pode ter certeza que isso a gente vai fazer. Então, se permita sonhar, ouse, se outros conseguem, você também consegue, ainda que seja um pouco ou muito mais difícil. Eu queria agradecer, como pessoa que está desse lado, tentando chegar a ser concursada, a ter uma referência vindo de onde eu vim e de onde muita gente veio e quer chegar. É muito importante ter uma referência. E muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu queria falar muito obrigado, e eu sei que você vai ter um futuro muito brilhante pela frente. E que eu tenho certeza que várias pessoas vão querer trilhar esse caminho que você está trilhando. E é isso.
Gente, eu só tenho a agradecer, esse final me pegou de surpresa, eu tô aqui segurando a emoção, mas fico muito feliz mesmo em ouvir essas palavras, e que bom que vocês me enxergam assim, e sem dúvida eu consigo enxergar vocês em lugares magníficos. Basta vocês acreditarem, porque eu vou estar acreditando. Se em algum momento desse percurso vocês duvidar, eu moro na rua de trás. É só bater lá em casa. Agradeço o convite, siga contando comigo. E se Deus quiser, espero encontrar vocês em lugares inimagináveis.